como nós podemos evitar a morte espiritual. Nós que temos a vida, devemos zelar e vigiar sobre a nossa vida espiritual. Isto é a coisa mais valiosa. Este é o nosso tesouro. Esta é a nossa realidade no reino de Deus. E como diz aqui em Romanos 8, versículo 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, vivemos em novidade de vida, e somos filhos de Deus, e somos guiados por Ele. Portanto, nós precisamos de vigiar. Mas como fazê-lo? Lendo aqui em Romanos capítulo 8, versículos 12 e 13, nós temos estes avisos em relação à nossa realidade espiritual, seja tendo vida e paz ou caminhando para a morte. Leiamos. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que está em ênfase aqui é andarmos segundo ou vivermos segundo a carne, ou, por meio do Espírito, mortificarmos os feitos do corpo, para não caminharmos para a morte. Veja que no versículo 13, diz que se vivermos segundo a carne, nós caminhamos para a morte. Portanto, a diferença na nossa vida espiritual é se andamos segundo o Espírito ou se nós vivemos segundo a carne. Nisto está a diferença. Mas o que é andar segundo a carne? Vamos ver em Efésios a primeira explicação. Capítulo 2, primeiramente, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Andar segundo a carne é morrer e viver em delitos e pecados. Explicação no versículo 2. Nos quais andastes outrora, isto é, antes de nós crermos, de sermos feitos filhos de Deus, andávamos segundo a carne. A explicação é assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, no versículo 3, nós descobrimos o segredo do que seja andar na carne, ou andar segundo a carne. É fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Portanto, está o domínio do corpo e o domínio dos pensamentos. Os nossos próprios pensamentos. Se seguirmos os nossos próprios pensamentos, não negarmos a nós mesmos e não tomarmos a cruz, nos caminhamos para a morte. É por isso que está escrito desta forma em Romanos 8. Isto está explicado também na Antiga Aliança, no livro dos profetas. Isaías 55, versículo 7. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Portanto, Deus está dizendo que nós devemos
nos converter. E nos converter é deixar os nossos pensamentos. Há ainda um outro versículo logo mais à frente, no capítulo 65 de Isaías, que diz assim no versículo 2: Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Portanto, o caminho que não é bom, nós podemos unir este versículo a Romanos 8, que diz que nós caminhamos para a morte se andarmos segundo a carne. Efésios diz que nós, antes de crermos, andávamos segundo a vontade da carne, seguindo nossos próprios pensamentos. Capítulo 2, versículo 3. Logo, o que nós estamos meditando hoje é uma maneira de evitar que nós caminhemos para a morte, isto é, de vivermos uma vida separada de Deus. É nós não andarmos segundo a carne. Não andar segundo a carne, depois destes versículos que nós lemos, podemos concluir que é não seguir os nossos pensamentos. Calcule quantos erros nas igrejas existem, ou quantas igrejas foram criadas seguindo os pensamentos humanos. Quantos cultos foram levantados seguindo os pensamentos humanos? Quantas teologias, quantos dogmas? Há muito que meditar. Há muito que meditar, pois na carta à igreja que Jesus Cristo ressuscitado escreveu, a igreja de Sardes, o Senhor diz que é a igreja que tem nome que vive, mas está morta. Devemos tomar muito cuidado com as coisas espirituais. Devemos orar e devemos vigiar, para que possamos evitar de caminhar para a morte, de andar segundo a carne. Possamos assim, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Espírito, caminhar sempre na vida e paz. Por isto, em Romanos 8, diz que aqueles que se inclinam para o Espírito têm vida e paz. Busquemos as coisas do alto, meditemos na palavra do Senhor e, sobretudo, em tomar a cruz e negarmos a nós mesmos, para não seguirmos nos nossos pensamentos e andarmos segundo a carne. Pois é aí que o maligno opera e que todas as coisas terríveis da incredulidade, da maldade e do pecado acontecem através dos pensamentos e das atitudes e gestos humanos. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém.